Nesta aula, vamos ver alguns conceitos de programação web. O PHP é sempre executado do lado do servidor. O código PHP nunca fica visível para o usuário final. Tá? O PHP é multiplataforma, ou seja, a mesma página pode ser carregada em um dispositivo Android, iOS, Linux, Windows, etc. Até porque ela não é carregada do lado do usuário, ela é carregada do lado do servidor. Tá? Outra coisa que vale a pena salientar é que o código PHP, diferentemente de outras linguagens de programação, ele não é uma linguagem compilada, ele é uma linguagem interpretada. Ou seja, o código-fonte dele não é compilado num executável, por exemplo, quando a gente programa em Lazarus ou programa em outra linguagem que vai gerar um executável, um arquivo .exe, ele não é assim. Tá? Ele não é compilado para gerar um executável, ele não é compilado para gerar um arquivo Java. Não, ele é uma linguagem interpretada. Então a gente tem a seguinte estrutura quando se fala de programação web. Do lado do cliente, no navegador do cliente roda o HTML, o CSS e o JavaScript. Do lado do servidor roda o PHP. Isso é muito importante para a gente ter ideia algumas coisas que nós vamos implementar no nosso projeto para que fique tudo bem claro desde o início. Todo código e regra de negócio que queremos ocultar do usuário final será programado em PHP, pois ele estará protegido de ser visualizado pelos usuários, pois ele roda do lado do servidor e não é visível para o usuário final. Então, dados de acesso ao banco de dados, por exemplo, ficam do lado do PHP. Regras de negócio que nós não queremos que o usuário final veja, alguns trechos do código que vai ser implementado, da lógica de programação que a gente quer ocultar do usuário final, fica em PHP, porque o PHP ele é executado do lado do servidor. Então, por essa razão, ele está protegido de ser visualizado pelo usuário final em seu navegador. As interações e caixas de diálogo com o usuário final serão programadas em HTML e JavaScript. Já toda a aparência, formato dos campos, botões, cores de fundo, tamanhos de fonte de letras, etc., tudo isso é definido em CSS. CSS, Cascading Style Sheets, é o mecanismo que usamos para dar forma à aparência das páginas, que serão exibidas para o usuário final. O código CSS define tudo o que se refere à aparência das páginas, tais como cores, fontes, espaçamento, formato da aparência dos componentes da página, ou seja, toda a nossa interface gráfica vai ser desenhada na nossa tela através da leitura do CSS. Tá? O arquivo CSS é o que vai desenhar, vai dar forma e aparência à nossa página HTML. Em PHP, as variáveis sempre começam com um símbolo de S-cifrão, que aqui a gente vai chamar de dólar. Dessa forma, se formos declarar uma variável com o nome de estoque, ela será declarada assim, dólar estoque. Tá? O S-cifrão aqui será sempre mencionado como dólar ao longo do curso. Então, a nossa variável dólar estoque. PHP é chamado de uma linguagem fracamente tipada, ou seja, as variáveis, o tipo de variável não é declarado quando a gente declara a variável. Ou seja, a gente declarou a variável, ela não vai assumir se ela é uma string, se ela é do tipo de inteiro, se é um tipo de valor real. Não. Diferentemente de outras linguagens que definem um tipo de variável a ser declarada, no PHP a variável irá sempre assumir o formato da qual ela foi alimentada. Sendo assim, se a variável $estoque for alimentada assim, tipo aqui, ó, o $estoque recebendo 1. A variável $estoque será do tipo integer, porque foi alimentada com um número inteiro. Porém, depois, se a gente mudar o valor dela e atribuir ela uma string, aqui, ó, entre aspas, dupla estoque, a variável $estoque será do tipo string, porque foi alimentada com letras. No PHP existe diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, sendo que $estoque é diferente de $estoque com E maiúsculo. Tá? É muito importante se a gente se ater a esses detalhes para evitar erros de programação ao longo da implementação do projeto. Aqui a gente vê como funciona a implementação das tags que definem quando começa o trecho de programação de uma linguagem e de outra. O código-fonte em PHP, HTML, JavaScript pode ser chamado no meio uns dos outros, ou seja, basta ter abertura e fechamento das tags para definir qual a linguagem estamos usando naquele trecho. Quando a gente abre com esse símbolo aqui, que é chamado de chevron, ponto de interrogação, PHP, o que tiver dali para baixo vai ser o código PHP a ser executado.
Quando eu termino de programar esse trecho PHP, eu fecho com o ponto de interrogação e chevron. O HTML é a mesma coisa, só que a gente chama o símbolo de chevron maior ou igual, HTML fecha com menor ou igual, escreve todo o código HTML e depois fecha a tag com o mesmo símbolo de maior ou igual, com a barra HTML e o menor ou igual. Quando a gente vai chamar o JavaScript, a tag é a palavra script, entre os símbolos de maior ou igual ou menor ou igual. Aqui, quando a gente vai chamar o código CSS, é style, entre os símbolos das tags ali de maior ou igual, menor ou igual. E o fechamento é sempre maior ou igual, barra, o nome da tag e fecha aqui. Aí assim a gente fecha a chamada de JavaScript, fecha a chamada de style aqui embaixo e de JavaScript aqui em cima e de HTML. Então, basicamente é assim que a gente chama quando a gente quer executar o código HTML nessa estrutura, o JavaScript nessa estrutura e o CSS nessa estrutura e o PHP dessa forma, tá? O HTML, Hypertext Markup Language, quer dizer linguagem de marcação de texto, hipertexto. Linguagem de marcação de hipertexto. Tags são as marcações que definem que tipo de campo será escrito. Elas sempre começam com maior ou igual e terminam com barra menor ou igual. As principais tags do HTML são a tag do próprio HTML, que define o início e o fim do documento HTML. A tag do head traz informações do cabeçalho do documento HTML carregado, trazendo informações do HTML. E a tag do body significa o corpo do documento, o que será visualizado pelo usuário. Dentro da tag head, teremos title, que é o título da página, que será carregada na aba do navegador. Style traz como o CSS será carregado na página HTML, né? A gente tem que ter em mente que o CSS é o que dará a aparência final para o nosso HTML. Ou seja, o CSS será sempre o meio pelo qual vai ser carregada a interface gráfica do nosso HTML. Tá? Aqui o script é nessa parte que será executado os scripts e comandos do JavaScript. Tá? Sempre que a gente tiver alguma caixa de diálogo, alguma interação com o usuário, alguma captura de campo, a gente vai usar o JavaScript. E o JavaScript vai estar sempre dentro dessa tag aqui, escrito, e quando a gente terminar o código do JavaScript, vai estar fechando com essa tag aqui. Tá? Aí tem a tag link, que também estabelece ligação da página com outras páginas ou arquivos. E a tag meta, que traz informações como o tipo de codificação dos caracteres, propriedade da página, dados do autor e descrição da página. Tá? Tudo isso a gente vai ver na prática ao longo do curso, mas é muito importante trazer essa conceituação teórica aqui, só para vocês também terem um material para vocês poderem consultar quando tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. Tá? Sei que isso aqui deve ser bastante, digamos assim, básico para alguns que já têm conhecimento de HTML, CSS, JavaScript, mas a gente precisa trazer isso para aqueles que não têm essa vivência e precisam desse tipo de conhecimento. Tá?